Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de hoje. Vamos falar de uma equipe campeã e o papel do gerente na formação desse time de vendas, esse time que vai revolucionar a tua ótica. Se você pensa assim em ter uma equipe que bate meta, que atenda as pessoas de forma personalizada, com excelência e, claro, que vista a camisa da ótica. Então, é preciso entender alguns detalhes que vão te ajudar a formar esta equipe e, principalmente, manter essa equipe. Porque, além da formação, a gente precisa entender como manter, como reter bons talentos. Existe, claro, aquele perfil, aquela ideia de time, de Dream Team, aquela seleção campeã do mundo que você quer dentro da tua ótica. Olha só, a pessoa tem que ter uma atitude positiva e proatividade. O que que isso quer dizer? Pô, aquela pessoa, imagina, você chegou numa ótica e a pessoa tá lá assim, ó, hum, emburrada, de mau humor, pensando, puta, que saco, ter que atender mais um. Não, esse tipo de pessoa não serve. Agora, se você chega numa loja, numa ótica, e a pessoa tá lá, bom dia. Como é que está? Me deixa te atender, me diz qual que é a tua demanda que eu quero resolver o teu problema. Aquela pessoa positiva, essa você quer dentro da tua ótica. E uma pessoa proativa. O que que é uma pessoa proativa? Que toma atitude. Sabe aquela pessoa que vê que, por exemplo, um óculos está fora do lugar. Muitos vão passar por aquele óculos, olhar que está fora do lugar e ninguém vai mexer nele. A pessoa proativa é aquela que vai lá, pega o óculos, ajeita certinho no lugar. É aquela pessoa que sujou, ela limpa. É aquela pessoa que vê uma cadeira desalinhada, fora do lugar, bagunçada, ela vai lá e ajeita aquela cadeira, deixa prontinha para o cliente sentar. Isso são pequenos detalhes de proatividade que você deve prestar atenção em buscar pessoas assim. Esse é um primeiro passo de um perfil campeão, de um time de vendas que bate metas, time de venda que literalmente traz resultados para a empresa. Atitude positiva e proatividade é fundamental. E repara assim, pessoas que têm a proatividade tem também a ver com o dinamismo das pessoas. Tem pessoas que parece que andam para trás. É verdade, tem pessoas que parece que dão passinhos para trás. Já tive experiências. Eu aprendo muito com meus erros e muito dos meus erros eu trago aqui para você já em forma de acertos, porque a gente tem que errar para aprender qual que é o caminho certo. Contratar aquelas pessoas que têm a postura corporal já toda introspectiva, é muito mais difícil de você liberar aquela introspecção da pessoa e preparar ela para uma equipe de venda, para trabalhar frente a frente com o cliente. São perfis mais difíceis. Agora, a pessoa que já chega na tua ótica para entrevista de emprego, com postura, uma postura determinada, que você vê que a pessoa tem o sangue no olho que você precisa, essa pessoa para você contratar. Conhecimento técnico sobre produtos e vendas, a pessoa aprende, tá? Isso é ensinável, altamente ensinável. Eu prefiro contratar pessoas que não têm experiência em ótica. Eu prefiro sim, porque eu não quero que a pessoa venha com vícios de outra ótica, que venha com ideias de outras óticas, formas de atendimento. Não, eu quero que a pessoa crua, que ela conheça os produtos através do nosso jeito de mostrar e apresentar produtos e também a- aberta para aprender a nossa cultura da empresa, os valores que a gente acredita. Isso é ponto, tá? Conhecimento técnico sobre produtos, sobre vendas é altamente ensinável e você vai ensinar os novos talentos, os novos vendedores de acordo com aquilo que a tua ótica necessita. Quais são os produtos que você vende? Provavelmente podem ser bem diferentes, a grande parte, dos produtos do teu vizinho. Então não adianta você contratar um vendedor da ótica do teu vizinho, que além dele ter que aprender os produtos que que você vende, que provavelmente boa parte são diferentes, você vai ter que muitas vezes mudar a cabeça da pessoa para trabalhar do jeito que você quer que ele trabalhe. Pode ser que até dê certo, mas falo da minha experiência, e do que eu gosto, é de contratar uma pessoa que já não vem do ramo óptico. Uma coisa que é fundamental, espírito de equipe e colaboração. Como que eu vou identificar uma pessoa que tem um espírito de equipe e colaboração? É aquela pessoa que gosta de ensinar aos novos colegas. É aquela pessoa que para na frente do Visual Office, aprende e ensina o outro.
Para mim, isso é um espírito de equipe muito importante. Da mesma forma, aquela pessoa que vê quando o colega está meio atrapalhado com uma venda, vai lá e gentilmente ajuda a fechar aquela venda. Ou até mesmo mostrando uma armação que o cliente está buscando. O cliente, o colega vai lá, busca uma outra armação que talvez o vendedor que está atendendo aquele cliente não mostrou. Ele busca uma armação e mostra, ó, quem sabe essa aqui vai ficar boa para você. Isso é espírito de equipe, mas é importante que aquele vendedor que recebe a ajuda do outro vendedor também tenha a humildade de reconhecer que às vezes ele precisa de um detalhezinho, um empurrãozinho, uma orientação de fora, uma ajuda extra para fechar aquela venda. Isso até que a equipe esteja 100% alinhada com todos os processos de vendas e atentas, principalmente aquilo que o cliente está buscando, a dor do cliente. E claro, você tem que notar, para um time ser verdadeiramente campeão, o compromisso com o cliente e o compromisso com a empresa. Não adianta você contratar uma pessoa que literalmente está simplesmente pelo salário do fim do mês. Óbvio que o salário, a remuneração é importante, não estou descartando isso, tá? Mas aquela pessoa que está por estar, que não está ali para contribuir. Mas é importante você ter em mente que a empresa também precisa dar em troca. Tem que ser um ambiente agradável, um ambiente que possibilite crescimento. É importante isso. E você vai observando todo dia qual que é o compromisso dele com o cliente, com a empresa. Como que eu sei que eu vou avaliar o comprometimento do meu colaborador com a empresa? Começa pelo horário que a pessoa chega. Se a pessoa chega atrasada todo dia, você já vê que o compromisso dela não é com a empresa. Se ela quer sair adiantado todo dia, não é com a empresa. Entende? Se ela pega o atestado de 1 hora e falta o dia todo, não é com a empresa o compromisso. Se falta sem aviso, enfim, são vários pontos que você vai observar se o teu colaborador está ou não comprometido com o cliente, com a empresa. O que é o erro muito comum que a gente vê no mercado? É contratar pela experiência e ignorar o perfil comportamental. O perfil comportamental você identifica através de vários testes. Tem o teste DISC, que é um teste mais sofisticado, mais profissional. Você pode buscar fazer esse tipo de teste. Tem um valor, esse teste comportamental. É importante que você identifique qual que é o perfil que você quer para a tua empresa. Eu uso um teste muito simples. É um teste de perfil comportamental que eu aprendi enquanto eu fazia um curso de coaching no Instituto Brasileiro de Coaching. É muito interessante. Até posso fazer uma aula, pensando aqui agora, até posso fazer uma aula específica mostrando como que se aplica esse teste. Uma folha impressa, o, o candidato ele responde algumas questões, da resposta dele você consegue literalmente entender como que é a forma dele de pensar, de agir e faz total sentido. Eu já entendi aqui para nossas empresas qual é o perfil que eu busco. Os candidatos agora, depois que eu entendi, eles fazem um teste, esse teste comportamental ali na hora. 10, 15 minutinhos ela fez o teste, beleza. Se fulano, fulana se encaixar dentro do perfil que eu busco para a vaga de vendedor, ok, tá? Fica esse compromisso meu aqui de gravar uma aula extra de perfil comportamental. É muito simples, você vai poder baixar esse material e aplicar na tua empresa. Primeiro, aplica em você, para você saber qual que é o teu perfil comportamental. Aí você aplica em todo mundo da ótica para entender qual é o perfil comportamental de cada um. A partir disso que você vê o perfil de cada um, você já tem uma ideia. Eu quero buscar novas pessoas com perfil parecido com o do fulano, perfil parecido com o do Beltrano. Para o RH, se você tem uma empresa grande, precisa ter RH, é outro tipo de perfil. Para as vendas, um perfil específico. Tá? Eu vou abrir aqui esse comprometimento meu de gravar uma aula de perfil comportamental com teste para você aplicar na tua empresa, tá bom? Então é isso. Treinamento, assim, ó, a gente ensina habilidades, mas o caráter da pessoa, a atitude, vem dela mesma. Como eu te falei, se você contrata uma pessoa que nos primeiros 15 dias você vê que a pessoa anda para trás, você não vai mudar ela. Não vai mudar, fazer com que a pessoa ande para frente. Porque isso tem a ver com crenças que já vêm com a pessoa, autossabotadores que já vêm dela.
enfim, atitudes, coisas que ela acredita. Isso você não vai mudar, mas habilidades, conhecimento técnico sobre produtos e vendas, isso você ensina. E como é que se faz para atrair os melhores talentos? Processo seletivo. Tem que selecionar as pessoas. Uma coisa que a gente fez uma vez e que eu não faço mais foi colocar a disponibilidade de vagas nas redes sociais, no story, achando que ninguém ia printar aquele story, achando que ninguém ia distribuir nos grupos de pessoas buscando emprego. Então, em questão de 12 horas, a gente recebeu uns 300 currículos para uma vaga. Então ficou uma coisa quase que insana, tá? Foi um erro que a gente fez, coisa que eu não faço mais, colocar processos, estamos vagas abertas, colocar nas redes sociais. Para nós não funcionou, foi insano e não, claro, tem pessoas que a gente não conseguiu nem ver todos os currículos e ficava incomodando, ligando, e aí, já saiu a vaga, já saiu a vaga, enfim. Então, acaba sendo algo que, uma experiência que a gente teve. Se você quiser testar, ver como é que funciona para você, você pode, tá? Eu te digo que a nossa experiência de colocar nas redes sociais, estamos procurando alguém, não funcionou muito bem. Então, beleza. Você vai. Qual que é o processo seletivo? Tendo em vista que você já fez esse exame de perfil comportamental em todo mundo da ótica, inclusive consigo mesmo. Você vai já ter uma ideia de qual é a base do perfil que você quer para a tua empresa. Então, você já tendo isso, é o primeiro passo. E você vai realizar as entrevistas com perguntas estratégicas. Uma pergunta que eu gosto bastante, geralmente eu vejo que a pessoa trabalhou em outros locais. Não importa se é loja de informática, clínica veterinária, pet shop, não importa, tá? É perguntar, como é que era no teu último emprego? Por que que eu pergunto isso? Eu quero saber se a pessoa fala mal do último emprego. Se ela fala mal do último emprego, ali acabou. Mesmo que tenha sido a pior experiência do mundo, sempre existe algo positivo que a gente aprende. Mas se a pessoa fala mal do último empregador, para mim esse é um ponto de corte, tá? Você vai identificando quais são os teus pontos de corte, quais são as perguntas estratégicas que você quer colocar dentro da tua empresa. E é durante, beleza, agora você está naqueles momentos dos 3 meses, já pegou as pessoas, está no momento dos 3 meses para avaliar a pessoa. Então é importante testar a habilidade prática de atendimento e venda, através das simulações, principalmente das simulações. Isso também eu já entendi que se a pessoa não dominou entre 15, no máximo 20 dias, como se realiza uma venda de visão simples, ela já não, por perfil que eu busco, não funciona. Não adianta insistir muito que a gente acaba perdendo tempo e dinheiro investindo na pessoa. Agora, se você acha que tem que ficar 6 meses testando uma pessoa, tá ok. Essa é uma decisão profissional da tua empresa que você precisa definir. Qual que é o prazo desse processo seletivo? Se encaixa dentro daqueles 3 meses de experiência ou preciso de mais tempo, porque talvez você acredite que é muito complexo vender em uma ótica. E se você acredita nisso, está tudo ok. Você precisa só definir qual que é o teu prazo de processo seletivo e contratar sempre pelo caráter. Sabe, as habilidades a gente treina. E como é que a gente observa o caráter de uma pessoa que está em teste? Observando o dia a dia. Como que ela lida com os colegas, o que ela fala dos familiares dela, o que ela faz da vida, após até durante ali o convívio com os outros colaboradores, como que é esse trato? Uma pessoa que puxa o tapetinho do colega, é uma pessoa que fofoca. Olha só, a pessoa que fofoca é corte também, que só gera energias negativas, gera desconforto dentro da ótica. Então você vai selecionar o teu próprio processo seletivo, você vai escolher o que que te atrai, perfil que atrai para você, pessoas para tua empresa, que perfil que afastam pessoas para tua empresa. Então é importante que saiba que existe fases. Primeiro definir o perfil, realizar perguntas estratégicas que sejam condizentes com aquele tipo de pessoa que você está buscando. E durante aquela fase de teste da pessoa lá dos 3 meses que ela fica de experiência, ver as habilidades dela. Inclusive, habilidades de aprendizagem. Tem pessoas que demoram muito tempo para aprender uma coisa muito básica.
Tem pessoas que são muito rápidas. 1, 2 dias já estão sabendo o que que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia. Já estão dominando a interpretação de uma receita. Tem pessoas que não conseguem interpretar isso. Então você entende, a partir do tempo que você determinar no teu processo seletivo, em quanto tempo aquela pessoa tem que estar dominando cada etapa dos produtos, das vendas, para ver se vai fechar ou não com aquilo que você quer para tua empresa. E esse treinamento ele é contínuo, gente. Treinamento pode ser uma vez por mês com empresas parceiras. Por exemplo, é muito comum laboratórios, seja laboratórios Roya, Essilor, Zeiss, Rodenstock, disponibilizarem um consultor deles para fazer um treinamento específico das lentes deles, dos produtos deles dentro da tua ótica. Você consegue fazer isso, conversar com eles, com laboratórios parceiros teus, para fazerem treinamentos específicos de lentes. Você pode fazer uma vez a cada 2 meses com um laboratório específico. Um mês Roya, dali a 2 meses Essilor, dali a 2 meses Rodenstock, dali a 2 meses outra marca, ou só de uma parte específica da gama da Essilor. Hoje o dia de treinamento vai ser sobre só as lentes Eisen. Entende? Você consegue afinar a tua equipe e deixá-la cada vez mais treinada. Você pode contratar também pessoas que são especialistas em visagismos, que vão lá mostrar para a tua equipe qual tipo de armação funciona melhor para cada tipo de rosto, cor de pele, o que que atrai mais, o que que uma armação consegue transmitir de mensagem. Esses são treinamentos bem específicos. Eu gosto, tenho treinamento inicial de todo o processo inicial, eventualmente trazer uma empresa parceira para fazer um treinamento de um produto específico. E gosto também do feedback diário, todo dia. Pequenos ajustes nas medidas, pequenos ajustes no trato com o cliente, pequenos ajustes em como se atende o WhatsApp, em como se responde, qual que é a velocidade que responde, por que que ela tem que responder rápido. Sempre tem que trazer uma razão pelo qual você está mostrando que aquele caminho que você mostrou para o teu colaborador é um caminho mais ideal para a empresa. Sempre tem que estar trazendo uma razão, seja emocional ou racional, do porquê aquilo. Não simplesmente falar, fulano, você tem que tirar as medidas assim, assim, assado, porque eu quero. Não, não é porque a gente quer. Por mais que a gente queira, a gente tem que tratar as pessoas com empatia e falar, fulano, fulana, olha só, experimenta tirar as medidas do cliente dessa forma e repara a diferença da forma que você estava tirando. Percebe que dessa forma que eu te falei, acaba ficando mais rápido, mais fácil e mais preciso? Então, a partir de agora, eu gostaria que você tirasse as medidas do cliente desta forma aqui, tá bom? Combinado? Combinado. E se a pessoa não fizer do teu jeito, você vai continuar. Fulano, não foi assim que a gente combinou? E assim vai fazendo esses ajustes, feedbacks individuais, corrigindo rotas. E aquilo que não é treinado não é melhorado. Por que que essa frase é interessante? Porque muitas vezes a pessoa está, vamos falar de medidas, tirando a medida errada, porque nunca foi falado para ela o jeito certo de tirar uma medida de altura ou distância pupilar. Entende? Não adianta cobrar aquilo que a pessoa sequer sabe, sequer foi ensinada. Então é importante treinar todos os aspectos de uma ótica que envolvem o processo de vendas de uma ótica. Eu, quando chegam as pessoas novas aqui na ótica, eu sempre falo: olha, é um pouco diferente. Não é igual você vender uma roupa que é tamanho PMG. É diferente. Existem toda a gama de armações, de tamanhos, de cores, de mensagens que a armação transmite quando a pessoa coloca no rosto, porque ela pode querer parecer uma pessoa mais séria. Já atendemos aqui, por exemplo, jovens advogados recém-formados. Eles queriam parecer mais sérios, mais velhos, mais, sabe, com mais autoridade. Então, eles buscavam, a gente mostrava opções quando a pessoa falava, eu quero parecer mais sério. Armação metal fio de nylon para homem. Dá um certo grau de envelhecimento e para o rapaz que é jovem, no caso aqui um jovem advogado, ele se sentia mais sério. Para ele fazia sentido aquela armação. Outros já queriam uma armação redonda, mais colorida, porque são mais descolados, queriam se sentir mais descolados, mais na moda, revelando a criatividade interior deles.
Então, entendendo o perfil da pessoa, você direciona todos os detalhes, falando só de armação, mas existem depois os detalhes das lentes que variam de acordo com a necessidade maior do cliente, tá? Por isso que eu falo que a ótica é um pouquinho mais complexo, mas não é impossível de ser dominado todo o processo, todo passo a passo. E para manter uma equipe motivada, olha, coisa mais importante disparado é o reconhecimento. Reconhecer as pessoas, porque isso não é só uma coisa que mantém a equipe motivada. É um dos fatores, o reconhecimento é um dos fatores que motiva o ser humano para a vida. Quando você elogia, não sei se você tem filho, tem filha, sobrinho, afilhado, quando você elogia eles, uma criança, qualquer pessoa ou adulto, ela vê que acertou, ela se sente motivada, porque o reconhecimento, o ser humano tem necessidade do reconhecimento. Então é importante, dentro do ambiente de trabalho, valorizar o desempenho, valorizar, elogiar a pessoa que fez um atendimento que seja uma venda simples, visão simples, mas foi uma venda muito natural, uma venda muito fluida, uma venda que o cliente saiu elogiando e você percebeu, vai lá e elogia. Fulano, parabéns, tua venda foi muito boa. Elogio em público. Existem outras formas além do elogio. E até porque nem tudo é dinheiro. Tem pessoas que valorizam muito mais o elogio, mas é importante a gente reconhecer a pessoa financeiramente também. Bônus de metas batidas, metas individuais, metas coletivas, prêmios. Os prêmios não necessariamente precisam ser em dinheiro, pode ser um jantar, paga um jantar para a pessoa e para o acompanhante. São formas de reconhecer que você pode usar para manter a tua equipe cada vez mais motivada, engajada e vestindo a camisa da ótica. E tudo isso passa pela criação de um ambiente positivo. Você já deve ter trabalhado ou entrado em alguma loja que o ambiente era muito bom, as pessoas estavam felizes, conectadas. Isso é um ambiente que faz com que a gente se sinta acolhido e acabe comprando mais. Da mesma forma, você já deve ter entrado ou trabalhado no local onde o clima era péssimo. Você não conseguiu ficar 2 minutos lá dentro e foi embora, porque a gente sente, o mundo ao nosso redor é pura energia. A gente sente quando a energia é boa, a gente sente quando a energia é ruim. Mesmo que a gente não tenha uma sensibilidade aflorada em relação a energias, quando o local não é agradável, alguma coisa incomoda, a gente não se sente bem, a gente vai embora. Mesmo que esse processo ocorra todo inconscientemente, a gente vai embora. E outro ponto que motiva é ter um propósito claro. Mostrar para cada um a importância do nosso trabalho, a importância do trabalho dentro de uma ótica. A gente não vende óculos, a gente não vende lentes, a gente vende autoestima, a gente vende conforto, a gente vende saúde visual, a gente vende uma qualidade de vida. Eu atendi uma menina, vou contar uma história. Quando eu comecei a atender no meu consultório de optometria, em 2009, não foi no primeiro ano, tinha uma menina de 9 anos. No final da minha consulta, eu monto um óculos de teste para a pessoa, né? Eu montei o óculos para aquela menina, se eu não me engano, era -7, -8, era uma miopia alta, assim, -9, não me recordo direito. Eu só sei que quando aquela menina colocou o óculos de teste, ela começou a chorar na hora. Eu falei, nossa, o que que houve? Né? Olhei para a mãe dela. Daí a menina falou, olhando através da janela do meu consultório, falando, olha, eu não sabia que eu podia enxergar do outro lado da rua. Ela chorou de emoção. Ali eu tive uma, sabe, uau. A gente vende muito mais que óculos. Infinitamente a gente vende qualidade de vida. A gente transforma a vida das pessoas. Fato, tá? E você pode também, para manter a tua equipe estimulada, motivada, criar pequenas competições. Por exemplo, uma competição anual. Você vai dar uma premiação em dinheiro ou uma viagem, sei lá, o que você definir. Para o vendedor que fizer mais vendas. Para o vendedor que tiver o ticket médio maior ao longo do ano. Sabe? Você pode criar assim para o vendedor que tiver feito maior faturamento em vendas. Vendas, quantidade de vendas, não quer dizer o mesmo número de faturamento de vendas. Pode ser que a pessoa vendeu 500 óculos ao longo do ano, mas pode ser que o fulaninho que vendeu 400 óculos ao longo do ano vendeu o dobro em termos de valor.
Então, você pode criar esses três tipos de competição. É bem interessante. Quem vende mais, quem vende os maiores valores e quem tem o ticket médio maior. Opção. Você pode brincar com isso, tá? Ou escolher só um desses, desses objetos, assim, desses números para você poder fazer uma premiação ao longo do ano. E claro, como bom gerente, você tem que saber gerenciar conflitos, porque seres humanos são muitas vezes complicados e saber como que resolve esses problemas internos. É quase que natural que gere conflito apareça, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas agem diferentes, tá? E a forma como você lida com esses conflitos vai definir o sucesso ou o fracasso da empresa ou do time, porque se o time fracassa, a empresa fracassa. Então, primeiro assim, ó, identificar o problema, ouvir os envolvidos, mas ouça de uma forma que você não tome partido de ninguém. Talvez você tenha o vendedor, a vendedora que seja o teu queridinho. Talvez você tenha. Só que você tem que aprender a filtrar isso. Porque as pessoas, eu tenho uma habilidade assim de entender quando a pessoa se coloca no papel de vítima. É interessante, quando algumas pessoas que geram conflito, você vai conversar com elas, elas choram, se colocam no papel de vítima. Mas será que fulana é sempre vítima? Fulano é sempre vítima. Então é importante ter um sexto sentido aguçado, interpretar nas entrelinhas o que as pessoas estão te falando. Mas beleza, você vai lá, vai identificar o problema, vai ouvir as pessoas envolvidas de uma forma imparcial, sem julgar, porque você gosta mais do fulano, gosta menos da Beltrana. E você vai buscar uma solução. E vai falar, gente, a partir de agora vamos fazer isso, isso e isso. Somos todos adultos aqui e o nosso propósito é a gente trabalhar pela empresa. Esse é o propósito maior. A gente não é obrigado a amar um ao outro, mas somos obrigados a ter um mínimo de respeito, colaboração, empatia e ajuda mútua dentro da empresa. Funcionou? Gostou? Ok. Não gostou? Gente, tem um monte de locais procurando novos vendedores, novas pessoas para trabalhar. Essa que é a real. Mas antes de chegar nas atitudes mais extremas, reforça assim, ó, o espírito de equipe, foco no cliente, porque o ambiente de trabalho tóxico, ele afasta as boas pessoas. Se tem uma pessoa que é maçã podre, vamos pensar que você tem 6 vendedores e tem um que é uma maçã podre, ela estraga todos. Então o que que você faz? Afasta a maçã podre. Simples assim. Pensando no bem maior, afasta a maçã podre. Ah, eu tenho queridinho, tua queridinha. É maçã podre? Vai doer em você? Vai. Pensando no bem maior de todos e da empresa, afasta a maçã podre. Ou você vai que preferir sacrificar os outros 5, outros 6 colaboradores para manter aquele que não presta. São decisões difíceis que o gerente tem que tomar todos os dias. E a gente toma essas decisões. Às vezes dói, mas a gente tem que fazer o que é o certo e o que é o melhor, pensando no longo prazo da empresa, da equipe, de todos. E claro, você cria, tudo isso tem a ver quando você determina as regras, quando você determina qual que é o papel de cada um, você cria uma cultura de excelência, uma cultura de resultados, uma cultura que trabalha em prol das vendas. Sabe, muitas empresas falam o cliente no centro. Eu penso assim, ó, vendas no centro. Porque sem vendas não tem cliente. Porque o cliente pode estar lá só fazendo um orçamento. Então ele ainda não é cliente, ele é um prospecto. Então você tem que pensar, vendas no centro, clientes no centro. É o que importa. E para ter uma equipe de alto desempenho, é preciso saber assim, ó, que todo mundo esteja sabendo quais são as metas do mês, as metas do ano e qual é a expectativa. O que a empresa também está fazendo para que a equipe toda bata umas metas. Não adianta só falar, gente, esse ano nós vamos arrebentar com as metas, mas não faz um investimento nas redes sociais, não faz um investimento em marketing offline, simplesmente fica no marketing da esperança, rezando e esperando que os clientes apareçam na ótica. Não, o papel do gerente também é promover movimento para dentro da ótica, movimento para dentro do ambiente de trabalho, trazendo novos clientes, estratégias para fazer novas vendas para clientes antigos, para fazer recorrência de vendas.
Então, é importante o papel do cliente, do gerente, sabe, estar assim, ó, buscando movimentar a loja das mais variadas formas e não simplesmente estar cobrando, gente, precisamos bater as metas, porque as nossas expectativas são super elevadas, mas é preciso fazer com que essas metas sejam batidas de forma que a empresa toda trabalhe para levar clientes para os vendedores, tá? Poderem converter as vendas. E quando você tem claro quais são as metas e as expectativas, fica tudo alinhado. Não adianta falar para o vendedor, esse mês nós vamos bater R$ 200.000 em vendas. Se no mês passado foi 50 mil, como que vai ser feito para bater quase 4 vezes mais? Tem que ser expectativas realistas e metas claras, realistas. E tem que ter, pensa bem, você como gerente, é o compromisso diário de melhoria, melhoria da equipe, melhoria do ambiente, melhoria em todo o aspecto. É parar todo dia, olhar para a loja e pensar: o que que eu posso fazer hoje que pode melhorar 1% o dia de hoje? A cultura da nossa empresa, a relação com as pessoas, o atendimento do cliente, o que que pode ser feito? E ter muito claro assim, ó, que é algo que tem que ser um movimento constante é o aprendizado e inovação. Não adianta. Hoje as tecnologias de lentes, tecnologias de armações, de produtos para medição estão cada vez mais modernos, cada vez evoluindo, e é uma inovação constante. A gente tem que estar sempre atualizado, por isso que essa cultura de aprendizado é fundamental. E, cara, você como gerente tem que ser o líder, um líder que inspira as pessoas a crescerem, mas você também tem que crescer. Não adianta você querer inspirar os outros. Gente, você tem que estudar, mas se você não estuda, você não vai inspirar. Você tem que ser o número um, você tem que ser o exemplo, tá bom? E um caminho para uma equipe campeã, olha só, não existe ótica de sucesso sem uma equipe de sucesso. A ótica pode ser a mais famosa da cidade, mas se a equipe é uma equipe que conflita entre si, é uma equipe que está de mau humor, é uma equipe que pensamento negativo, zero sorriso, fracasso, tá? Então é importante que você saiba isso. Não existe uma ótica de sucesso sem uma equipe de sucesso. E você, como gerente, tem um papel fundamental nisso. Engajar, motivar, ensinar, sabe, entender qual é a cultura da empresa, botar, fazer com que essa cultura seja seguida à risca ou que essa cultura seja melhorada, seja cada vez mais moderna, cada vez mais atualizada. E principalmente tem coisas que não mudam nunca, que são os valores, honestidade, criatividade, são partes dessa cultura. Para mim aqui, toda pessoa nova que chega aqui na ótica, eu falo, principal valor que nós temos e que é inegociável, honestidade. Inegociável. A gente sabe que no mundo das óticas há muita ótica desleal, há muita, por como cliente é leigo, muitas óticas que vendem gato por lebre. Então, número um é honestidade. Honestidade nossa com o cliente, nossa com nossos fornecedores e entre nós. Honestidade. Ponto. E me diz assim, ó, resumo da aula de hoje. O que que você aprendeu? Como contratar pessoas certas? São pessoas que têm a ver com o perfil da tua ótica. Como treinar e desenvolver uma equipe? Você pode fechar parcerias com laboratórios parceiros, com visagistas em óculos, e você pode também ser essa pessoa que treina e desenvolve tua equipe todo dia, um pouquinho todo dia, 10, 15, 20 minutos todo dia. E para manter as pessoas motivadas, um dos principais motivadores é o reconhecimento. E gerenciar conflitos, você sabe que você tem que ser imparcial, tem que ouvir os dois lados e tem que ler o que as pessoas falam nas entrelinhas. Isso fortalece a cultura da empresa. Beleza? Desafio para os próximos 7 dias: implementar pelo menos uma ação concreta. O que a gente falou? Para fortalecer a tua equipe. Combinado agora é contigo e bora lá formar um time campeão em vendas. Um abraço e a gente se encontra na próxima aula.